Meus queridos, vamos então para a família Bolsonaro. Eu sei que muita gente não gosta que a gente fale só deles, mas a gente tem que falar deles porque eles estão cada vez mais enrolados aí na justiça. Vamos aqui para duas notícias envolvendo o ASEF e envolvendo também a família de Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá para a coluna do Valdo Cruz no G1, para todo mundo ficar por dentro de tudo. A recompra do Rolex tem recibo com nome de UASEF. PF prova contundente contra o advogado de Bolsonaro. Vamos abordando aqui para todo mundo ficar por dentro de tudo. O nome do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Frederic Wassef, aparece no recibo da recompra do relógio Rolex nos Estados Unidos. O item teria sido um presente recebido em viagem oficial no governo Bolsonaro e vendido ilegalmente no exterior. A Polícia Federal acredita que o recibo é uma prova contundente contra o advogado do ex-presidente. Após a divulgação de novas informações sobre a investigação da venda das joias recebidas em viagens oficiais, o ASEF divulgou nota dizendo que está sendo julgado injustamente e garante que não participou de nenhuma operação do tipo. Só que, no caso, ele está sendo investigado pela recompra e não pela venda do Rolex do Bolsonaro. A Polícia Federal vai chamar o ASEF para depor e vai investigar quem deu dinheiro para que ele recomprasse o presente dado ao ex-presidente. Além disso, quer saber como ele recebeu os valores, se foi em espécie ou por transferência bancária, ou seja, tem nome dele num recibo, gente. Tá lá, foi mostrado aí pela Globo News. Nessa investigação, a PF vai ter a colaboração das autoridades dos Estados Unidos, o FBI, no caso, o que vai facilitar levantar de quanto foi a venda e a recompra em valor maior, além da forma de pagamento. O advogado da família Bolsonaro foi escalado para ir aos Estados Unidos recomprar o Rolex, depois que o Tribunal de Contas da União determinou que o presente fosse devolvido à União, porque ele não era um bem de natureza personalíssima. Oficialmente, a equipe de Bolsonaro afirmava que o relógio estava no Brasil e seria devolvido para a União. Só que assessores de Bolsonaro ganhavam tempo até que o relógio fosse encontrado e recomprado. No dia em que a operação foi realizada, a equipe do ex-presidente da República comemorou como missão cumprida, meus queridos e minhas queridas. Veja o que dizem o ASEF e Bolsonaro em suas defesas. Confira o que diz a defesa de Bolsonaro após a operação da PF na sexta-feira, dia 11. Vamos lá. Sobre os fatos ventilados na data de hoje nos veículos de imprensa nacional, a defesa do presidente Jair Bolsonaro voluntariamente, sem que houvesse sido instada, peticionou junto ao TCU ainda em meados de março, requerendo o depósito dos itens naquela corte, até o final da decisão sobre o seu tratamento, o que de fato foi feito. O presidente Bolsonaro reitera que jamais se apropriou ou desviou qualquer bens públicos, colocando à disposição do Poder Judiciário a sua movimentação bancária. Tem a manifestação também do Frederic Wassef, no caso, no domingo, dia 13 de agosto. Como advogado de Jair Messias Bolsonaro, venho informar mais uma vez que estou sofrendo uma campanha de fake news e mentiras de todos os tipos, além de informações contraditórias e fora de contexto. Fui acusado falsamente de ter um papel central no suposto esquema de vendas de joias. Isso é calúnia que venho sofrendo e pura mentira, total armação. A primeira vez que tomei conhecimento da existência das joias foi no início deste ano de 2023, pela imprensa, quando liguei para Jair Bolsonaro e ele me autorizou, como seu advogado, a dar entrevistas e fazer uma nota à imprensa. Antes disso, jamais soube da existência de joias ou de quaisquer outros presentes recebidos. Nunca vendi nenhuma joia, ofereci ou tive posse. Nunca participei de nenhuma tratativa, nem auxiliei nenhuma venda, nem de forma direta ou indireta. Jamais participei ou ajudei de qualquer forma qualquer pessoa a realizar nenhuma negociação ou venda. A Polícia Federal efetuou busca em minha residência no Morumbi, em São Paulo, e não encontrou nada de irregular ou de ilegal. Não tendo apreendido nenhum objeto, joias ou dinheiro, fui exposto em toda a rede de televisão com graves mentiras e calúnias. Está chamando a gente de caluniador, sendo que tem o nome dele em um recibo de recompra do Rolex. Veja bem, ninguém falou aqui que o ASEF vendeu o Rolex.
Recompra. Recompra é uma coisa, venda é outra. E o senhor aparece numa questão aí de recompra de Rolex. Vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando para não faltar absolutamente nada, meus queridos. Jornal O Globo traz aí mais detalhes em outra reportagem. A Globo botou aí os times de jornalismo deles para trás da família Bolsonaro. O advogado de Bolsonaro entregou o Rolex para Mauro Cid em encontro em Ípica de São Paulo, aponta a Polícia Federal. A investigação levantou indícios de que Frederic Wassef se encontrou com o ex-ajudante de ordens da presidência na capital paulista em 4 de abril deste ano, após voltar de viagem aos Estados Unidos. Reportagem de Eduardo Gonçalves e Reinaldo Turolo Júnior, em Brasília. Vamos acompanhar aqui. Suspeito de ter participado de uma operação resgate de um relógio Rolex recebido pelo então presidente Jair Bolsonaro durante viagem oficial à Arábia Saudita, o advogado Frederic Wassef teria entregado a peça ao ex-ajudante de ordens Mauro Cid em um encontro na Sociedade Hípica Paulista, na cidade de São Paulo. Segundo a investigação da Polícia Federal, o Wassef foi um dos alvos da operação de busca e apreensão deflagrada na última sexta-feira com autorização do Supremo Tribunal Federal. Segundo mensagens do WhatsApp obtidas pela PF, o advogado chegou a São Paulo com Rolex no dia 29 de março de 2023, depois de ter buscado o item em uma loja na Pensilvânia, nos Estados Unidos, para o qual havia sido vendido. Nesta data, outro assessor do ex-presidente, o coronel Marcelo Costa Câmara, escreve para o Cid, material em São Paulo, referindo-se ao relógio, de acordo com a investigação. Àquela altura, a existência da joia já havia sido noticiada pela imprensa, mas não se sabiam que elas estavam nos Estados Unidos. Os registros do telefone de Cid, segundo a polícia, mostram que o ex-ajudante de ordens estava em São Paulo com as filhas para participar de uma competição de hipismo, realizando constantes deslocamentos para o local das competições e áreas de lazer como cinema e praças de alimentação. Para a Polícia Federal, essa dinâmica provavelmente dificultou que Mauro Cid recebesse e armazenasse o relógio Rolex de forma segura, já que no dia 29 de março, que acabou correndo somente no dia 2 de abril, quando ele viajaria de volta a Brasília com a família. No dia 2 de abril de 2023, Mauro Cid avisa Frederic Wassef, estou indo para a Hípica, e em seguida passa as coordenadas geográficas da Sociedade Hípica Paulista, descreveu a PF em relatório enviado ao ministro Alexandre de Moraes do STF. Mauro Cid possivelmente só ficou com a posse do relógio no dia 2 de abril de 2023, após encontro na Sociedade Hípica Paulista com Frederic Wassef, indica a investigação. Olha lá o Mauro Cid conversando com a Wassef. Opa, estou indo para a Hípica. Foi no dia 2 de abril de 2023. E aí o Cid manda a localização dele pro Wassef depois de uma ligação. Telefone. Tem até o rostinho dos caras, gente. Tá tudo aqui. É uma loucura completa. Deixa eu só ver uma coisa aqui antes de seguir, gente. Pinguem superchats, participem aqui da nossa live, ajudem financeiramente o canal, que é muito importante. Faltam R$33 de contribuições. Vão seguindo, vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando. No dia 4 de abril, após o Tribunal de Contas da União determinar a devolução do kit de joias feitos pelos sauditas, a defesa de Bolsonaro entregou as peças ao poder público, tanto o relógio como os demais itens do conjunto. Anel, abotoaduras, rosário islâmico, que segundo as apurações também haviam sido recuperados por Cid dias antes em outra loja, na Flórida. No início deste mês, a reportagem do Globo divulgou que Cid havia negociado por e-mail, em inglês, a venda do Rolex. Os e-mails datados de junho de 2022 estão em análise na CPI do 8 de janeiro. Neste domingo, após o caso vir a público, o Wassef divulgou uma nota em que afirmou que nunca vendeu, ofereceu ou teve posse das joias. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Nunca teve posse das joias. Os investigadores, no entanto, apontam para a atuação do advogado na suposta operação de recompra do relógio Rolex cravejado de brilhantes, que foi recebido por Bolsonaro durante uma viagem à Arábia Saudita em 2019. É recompra do relógio, não é venda.
Então, acho que o Assef mentiu aí em sua defesa.